Fala Hunters, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Leo Hunter e o vídeo de hoje é sobre os melhores vilões de Dragon Ball. Dragon Ball produziu alguns vilões mais memoráveis dos animes, e esses são os mais talentosos, classificados por suas conquistas e ameaças que ele representam. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Babidi. Embora Babidi seja facilmente um dos vilões mais fracos da franquia de Dragon Ball, ele ainda foi capaz de realizar mais do que a maioria, sendo um mago. Babidi se especializou em magia, mais em magia do que em luta, levando alguns feitos impressionantes. Ele foi capaz de despertar Majin Buu com sucesso e recrutar lutadores poderosos para se juntar à sua causa, incluindo Dabura e até Vegeta. Se não fosse por Babidi, a saga Buu nunca teria acontecido. Ele pode não se destacar como um lutador, mas ele era um mestre de marionetes excepcional, puxando cordões com perfeição para cumprir seu objetivo final, liberar horrores de Majin Buu no universo mais uma vez. Galick Jr. Galick Jr. é um dos vilões mais interessantes de Dragon Ball, mas não por causa das batalhas. Ele não apenas foi capaz de ganhar a imortalidade com as esferas dos dragões da Terra, mas também foi capaz de facilmente assumir o controle da população. Para fazer isso, Galick Jr. empregou a misteriosa névoa da água, que transformava qualquer um que inalasse em seus escravos, velozes e sedentos por sangue. Existiram vilões de Dragon Ball com o poder de destruir a Terra, mas Galick Jr. foi o primeiro a escravizá-la. Embora a primeira aparição de Galick Jr. tenha ocorrido no filme de Dragon Ball Z, Dead Zone, a maioria dos espectadores o terá encontrado pela primeira vez durante a saga Galick Jr. em Dragon Ball Z. Na época, sua introdução foi um pouco desanimadora, embora o retrospecto era sem dúvida exatamente o que o anime precisava na época, tendo acabado de sair da saga Frieza e com os androides de Cell ainda por vir. A mudança do ritmo permitiu que os espectadores um momento de fôlego necessário para se recuperar. A velocidade com que as apostas aumentaram repetidamente, no entanto, pegou muitas pessoas de surpresa, e o confronto final com Galick Jr. é tão épico quanto alguns outros grandes momentos da série. Moro. O mais novo vilão a se juntar à longa lista de pesos pesados da franquia de Dragon Ball é o Planet Eater Moro. Ele é o vilão de Dragon Ball Super e certamente não é tarefa fácil. O mago comedor de planetas foi condenado à morte depois que o grande supremo Kai selou sua magia. Embora não houvesse ninguém forte o suficiente para realmente cumprir a sentença, como resultado ele foi trancado por 10 milhões de anos, mas acabou escapando e começa a aterrorizar universos mais uma vez. Moro foi capaz de derrotar Goku e Vegeta profundamente com resistência mínima, usando sua habilidade de absorver a energia das coisas vivas ao seu redor para aumentar a sua força. A habilidade de absorção de energia de Moro é tão mortal que ele pode até mesmo absorver a essência viva das plantas, aumentando já sua vasta habilidade física e mágica. Ele já destruiu vários planetas e roubou sua energia vital, incluindo a nova Namekusei, e também usou as esferas do dragão de Namekusei para conceder a si mesmo a juventude eterna. Moro foi capaz de erradicar todos os Namekuseidin que existiram na nova Namekusei, destruindo as esferas do dragão no processo. Com sua juventude intacta, tendo acesso às habilidades mais poderosas graças às esferas do dragão, ele é o vilão mais assustador que o universo de Dragon Ball já viu. Se não fosse pelo instinto superior de Goku, toda a vida no universo 7 teria morrido em suas mãos. Zamasu, Goku Black. Os feitos de Zamasu são tão grandes que há pouco que possa fazer para disputar sua posição como um dos 3 principais vilões de Dragon Ball de todos os tempos. Um ex-supremo Kai, em treinamento, ele foi capaz de reunir as super esferas do dragão 2 vezes e roubou o corpo de Goku, então passou a viajar no tempo e causar estragos na linha do tempo, de Trunks. Para piorar as coisas, Zamasu do futuro se encontrou com Goku Black, o pseudônimo que o seu homólogo atual assumiu. Goku Black foi capaz de alcançar o reino dos deuses e desbloquear uma nova transformação. Goku Black e Zamasu se uniram para eliminar todos os deuses da existência na linha do tempo futura, o que não é pouca coisa. Eles até fundiram seus corpos, tornando-se tão forte que ninguém poderia pará-los, incluindo o poder combinado de Goku e Vegeta. Quando os dois se fundiram em Vegeta, nunca houve um terror como esta dupla em toda a história de Dragon Ball, pois eles criaram um mundo onde literalmente ninguém além do Rei Omni poderia enfrentá-lo e pôr o fim no seu reinado. Piccolo Daimao. Quando o grande Piccolo fez a sua primeira aparição em Dragon Ball, ele jogou a Terra inteira no caos, aparecendo pela primeira vez como um personagem mais velho. Piccolo Daimao foi finalmente capaz de recuperar a sua juventude e fez algo que nenhum outro vilão havia feito antes dele na série: destruir o dragão eterno Shenlong. Ele também criou seus próprios filhos, mutantes que eram fortes o suficiente para derrotar os guerreiros Z. Piccolo foi responsável pela morte de Kuririn,
Caos, Mestre Kami e Mestre Mutaito. Até mesmo Goku foi temporariamente pelo feroz Namekusei Jin, mas foi salvo por Yajirobe depois que seu coração parou. Piccolo foi o primeiro vilão da série, travando uma guerra na Terra e se tornando o primeiro grande mal a matar algum dos personagens mais amados da série. Ele deu o tom para os vilões da franquia. Piccolo Daimao pode não ter sido tão poderoso quanto alguns dos vilões mais modernos da série, mas ele era mais do que um adversário para o jovem Goku e tinha uma grande personalidade. Piccolo Jr., por outro lado, é muito mais equilibrado, muito mais complexo do que sua encarnação anterior. Este nível adicional de raciocínio torna o personagem ainda mais interessante e é Majin Buu Saga. Tal como acontece com muitos dos outros antagonistas de Dragon Ball, os espectadores recebem um aviso justo antes de Majin Buu realmente entrar em cena, desde a introdução misteriosa dos Kais até a revelação de Babidi e do seu estranho servo demônio Daburá. Muito trabalho de base é feito para estimular a força destrutiva de Majin Buu. Assim que a criatura é finalmente acordada, os guerreiros Z se deparam com um puff rosa infantil que é muito diferente na qual os Kaiô descreveu. Claro que parte sobre ele ser incrivelmente poderoso acabou sendo verdade, ao contrário de Cell, Buu é capaz de absorver qualquer pessoa e até mesmo muda a sua aparência a cada novo guerreiro Z que ingere. Também é graças a Buu que os telespectadores puderam ver a fusão pela primeira vez. Uma técnica desempenhou um papel fundamental na série. Desde então, Kid Buu é representação enlouquecida do mal, puro e não adulterado, embrulhado no corpo de uma criança pintada de rosa. Enquanto sua aparência engana, Kid Buu é o primeiro vilão da série a possuir o todo-poderoso God Ki. A ameaça rosa correu desenfreada pelo universo, destruindo galáxias inteiras enquanto procurava por Goku e Vegeta. Ele até destruiu a Terra. Kid Buu carece de consciência, não sente nenhum tipo de remorso pelos atos terríveis que comete. Ele estava tão obcecado pela destruição, frequentemente se destruía junto com os planetas que explodiu, reformando-se imediatamente depois. Buu era tão poderoso que ele poderia emular técnicas depois de vê-la apenas por um instante, incluindo o teletransporte instantâneo de Goku e o lendário Kamehameha. Ninguém no universo poderia escapar da ira de Buu, já que ele poderia pular de dimensão em dimensão, mesmo viajando para outro mundo enquanto ainda estava vivo. Kid Buu não sabia nada além de morte e destruição. Nenhum outro vilão na história de Dragon Ball personificou uma monstruosidade pura tanto quanto este pequeno terror rosa. Cell. De todas as criaturas de Dragon Ball com o poder de absorver outros seres vivos, Cell com certeza era o mais nojento. Poucas cenas do mangá e no anime são tão bizarras quanto aquelas que ele absorve os androides 17 e 18. Com um complexo de Deus absurdo e poder bastante para criar pequenos clones de si mesmo capazes de causar problemas para os guerreiros Z. Cell é um dos 3 vilões mais importantes da franquia. Afinal, foi durante a saga Cell que Gohan se transformou em Super Saiyajin 2, foi na série desde então. Cell é muito diferente de seu irmão e irmã, número 17 e 18, no sentido que ele foi capaz de absorver formas de vida viva para aumentar o seu poder. Um ato de crueldade e vingança, Cell foi especificamente construído e programado para caçar e absorver os outros androides de Dr. Gero, para atingir um pleno potencial. Cell era uma forma viva composta de DNA de algum dos maiores lutadores do universo, dando a ele a habilidade de atingir níveis muito além do Super Saiyajin. Ele até tinha células de Frieza, King Cold no momento da sua chegada. Havia muito pouco que poderia enfrentar Cell em sua forma perfeita, incluindo Goku. Ele herdou os maiores traços, movimentos e força da raça Saiyajin, da raça Namekusei e de Frieza também, tornando-se perigoso, formidável. Durante o seu tempo no programa, Cell foi realmente uma ameaça a ser reconhecida. É uma pena que ele nunca tenha sido reaproveitado como Frieza, mas tudo bem, a personalidade dele inviabilizaria qualquer tentativa de diálogo em prol de algo maior. Dr. Gero e os androides. Dr. Gero, que virou um androide do exército da Red Reborn, era conhecido por criar formas de vidas artificiais que eram absurdamente fortes, determinado a vingar de Goku. Dr. Gero iria transformar 2 humanos normais, Lapis e Lazuli, nos temíveis androides, número 17 e número 18. Que eram fortes o suficiente para lidar com todos os guerreiros Z com aparentemente facilidade. Embora o número 17 e 18 sejam ridiculamente fortes, eles não foram as suas maiores criação. Quando Trunks do futuro apareceu para avisar os guerreiros Z sobre a chegada iminente de 2 androides mortais, é revelado que os 2 androides que causaram tantos problemas a Goku e seus amigos até agora são apenas a primeira fase do plano maligno de Gero. Quando os androides 16, 17 e 18 finalmente entraram em cena, fica claro que eles
são um pouco mais poderosos do que seus predecessores, e algumas batalhas fantásticas acontecem. Não é apenas sua força que torna os androides tão atraentes, mas suas personalidades fantásticas. Seu completo desinteresse pelo que está acontecendo ao seu redor está em total contraste com os muitos outros vilões da série e os torna consideravelmente mais interessante como resultado. Vegeta. Vegeta é de longe o personagem mais complicado de Dragon Ball. Seu orgulho e raiva levaram alguns momentos fantásticos ao longo dos anos, enquanto sua arrogância contínua faz com que cada uma das suas punições de castigo suem ainda mais. Ele pode ser considerado um dos mocinhos atualmente, mas durante os estágios iniciais de Dragon Ball, ele é um dos vilões mais intimidantes e fascinantes que Goku e seus amigos enfrentaram. A série sempre fez um trabalho maravilhoso em aumentar as apostas e o faz na saga Saiyajin, introduzindo rapidamente a ameaça os maiores e piores, como Raditz, Nappa, tendo contribuído para a morte de Goku. Vários dos outros lutadores Z sabem que Vegeta é ainda muito mais forte e torna ainda mais ameaçador. Além do mais, ele não desaponta quando finalmente entra na briga. Frieza. Transformações pode ser parte do recurso atualmente, mas assistir Frieza trabalhando em seu caminho durante a saga Frieza foi uma visão real de se ver. Cada vez que ele anunciava outra forma, a imaginação do telespectador ficava acelerada, embora sua forma final seja indiscutivelmente menos intimidante do que todas elas. Pelo menos visualmente é isso. Frieza era um tirano e o imperador todo-poderoso quando apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z, responsável pela destruição do planeta Vegeta, o planeta Namekusei original, até mesmo da Terra em um certo ponto. Enquanto ele e Goku lutam, Namekusei desmorona em torno deles. É difícil não ficar impressionado com o quão mal o personagem realmente é. Mesmo depois de estar claro que ele não poderia derrotar Goku, ele prefere morrer tentando do que conceder a derrota a um ser inferior. A única alegria de Frieza é cometer atos indizíveis do mal. O imperador do universo dizimou completamente a raça Saiyajin, exceto alguns sobreviventes, e riu impiedosamente quando o mundo natal dos Saiyajins explodiu diante dos seus olhos. Frieza raramente mostra qualquer misericórdia, assassinando lutadores poderosos e crianças inocentes com igual malícia por nenhuma outra razão além do seu próprio entretenimento. Após a ressurreição em Dragon Ball Super, o tirano Pão Universal não perdeu tempo voltando aos seus maus caminhos, elevando seu poder a alturas ainda maior e desbloqueando uma forma Golden Frieza. Ele foi capaz de lutar no mesmo nível que Goku após desbloquear o Super Saiyajin Blue, quase o matando. Ele ainda está vivo na conclusão de Dragon Ball Super e seu reinado de terror em todo o universo sem dúvida continuará. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença, me siga nas redes sociais, um grande abraço, fiquem bem.